Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro. Quero agradecer a todo o pessoal da Caibar Schutel pelo convite e agradecer também nesse instante a Deus, nosso Pai Criador, pela dádiva da vida, por todas as oportunidades que Ele nos traz diariamente para nos tornarmos pessoas melhores, e rogar a Jesus, nosso Mestre, aos mentores e toda a equipe espiritual do plano maior, que possam nos auxiliar no entendimento da lição desta noite e que possamos também receber a sustentação necessária para termos discernimento, fé e coragem para colocá-las em prática nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a lição de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 44 e de 46 a 48, e que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, com o tema Sede Perfeitos. E Jesus, lá no Sermão do Monte, nos diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Se nós pegarmos ao pé da letra essa mensagem do Cristo, sede perfeitos, como vosso Pai, nós temos a impressão de que chegaremos a essa perfeição absoluta, o que hoje já sabemos que não é possível. Nós chegaremos então a uma perfeição relativa. Mas naquele momento, os homens que ouviam a Jesus não tinham esse entendimento. Portanto, ele se limitou a dar um modelo a ser seguido. E o Kardec, na questão 11 do Livro dos Espíritos, pergunta: será dado um dia ao homem ver o mistério da divindade? E eles nos respondem que quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então o verá e o compreenderá. Portanto, nós já temos aqui um objetivo, a meta a ser atingida, que é nos aproximarmos de Deus através da perfeição. Esse é o propósito de estarmos aqui, nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. É para isso que a gente vem aqui, neste mundo. E como atingir essa perfeição? E Jesus nos mostra então o caminho. Ele nos diz o seguinte: amando os nossos inimigos, fazendo o bem aos que nos odeiam e orando pelos que nos perseguem. Para que a gente possa conseguir verdadeiramente amar os nossos inimigos, nós temos que já estar bem evoluídos, praticando a caridade em toda a sua essência, em toda a sua pureza, pois ela implica a prática de todas as demais virtudes. Precisamos ir nos esforçando para que a gente consiga ter todas as virtudes. Temos que ir eliminando os vícios, a começar pelo orgulho e o egoísmo, que são os pais de todos os demais. E como nós já sabemos que a cada um será cobrado de acordo com suas obras, se nós ainda nos sentimos ofendidos com as atitudes ou com a opinião dos outros a nosso respeito, é justamente porque esse orgulho, esse egoísmo estão falando mais alto. E aí fica difícil realmente perdoar as ofensas,
E amar o inimigo. Como amar aquele tio que estuprava a sobrinha desde os 6 anos e agora com 9, 10 anos ela engravida desse tio? Mesmo sem conhecer essa criança, é difícil, quase que impossível ter algum sentimento de amor por esse irmãozinho. Imagine se fosse com a nossa filha. Então veja o quão distante nós estamos dessa perfeição de amar os nossos inimigos. E é por isso que ainda sofremos. Deus criou a todos nós iguais perante a dor. Nós sofremos pelas mesmas causas. E sabendo desta dor, conhecendo a dor, nós não temos mais a desculpa de praticar o mal e dizer, eu não sabia quais seriam os efeitos sobre o outro. Que dor causaria no outro esse mal que eu causei? Esse sofrimento é sim um aprendizado, mas pode também ser uma expiação. Sendo a cada um conforme as suas obras, então nós podemos sim estar sofrendo aquilo que nós fizemos o outro passar, devido às nossas atitudes, né? Se causamos a dor no outro, em algum momento provavelmente nós experimentamos essa mesma dor para saber, poxa vida, isso realmente dói. Então, o que eu não quero para mim, eu não vou desejar ao próximo. Aí já começa o nosso amor ao próximo, desejar tudo aquilo que nós desejaríamos para nós mesmos e não fazer aquilo que nós não desejaríamos que fizessem. Amar esse nosso inimigo, portanto, não quer dizer que tenhamos que levá-lo para dentro das nossas casas. Jesus aqui nesse momento, quando diz amar o nosso inimigo, ele está querendo que coloquemos em prática aquela frase de oferecer a outra face. Não pagar o mal com o mal. Então não desejar nenhum mal a esse inimigo. Orar para que ele consiga o quanto antes se desvencilhar também dos seus hábitos ruins, do egoísmo e do orgulho que ainda exista dentro de si, e assim poder deixar de praticar o mal. Esse nosso inimigo deixará de o ser a partir do momento que ele passar a ser nosso amigo. Então tudo aquilo de bom que nós enviarmos a ele, retornará para nós. Temos que ter indulgência com as fraquezas alheias, porque nós também ainda erramos e muito. E necessitamos também da indulgência do outro. Como disse Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então não julgar, perdoar para ser perdoado, é o que nos diz a oração que Jesus nos ensinou. E aquele que nós vemos como inimigo, muitas vezes ele é colocado por Deus no nosso caminho como um espelho, para que possamos, nós não conseguimos identificar no outro um defeito que nós não conhecemos. Então tudo aquilo que nós vemos no outro é porque ou nós já tivemos esse defeito e conseguimos saná-lo, ou porque ainda isso nos incomoda e nós acabamos apontando no outro. Então, esse inimigo, na verdade, vem nos mostrar aquilo que nós precisamos melhorar em nós. E é a caridade que vai nos levar a essa perfeição. É nosso dever praticar a caridade. O Espírito Lázaro, ele nos diz que o dever é a obrigação moral da criatura para com seu Criador. E que esse dever, perante Deus, nunca cessa. Ele diz mais, diz que a cada degrau que atingimos na evolução, ele aumenta justamente porque passamos a compreender melhor a bondade divina, a perfeição de suas obras, né? Aí nós nos deparamos com novos deveres para com Deus, já que temos essa visão mais aclarada. É como uma pessoa que estivesse no monte e começasse a subir uma montanha. Quanto mais alto ela chegar, mais longe ela verá. Então vai tendo outras percepções.
E aqui nós encontramos então mais um motivo para compreender as palavras do Cristo. Muitas vezes ele se dirigia a Deus nos dizendo vosso Pai. Em outras, meu Pai. E outras ainda, nosso Pai. Então quando ele diz sede perfeitos como nosso Pai, vosso Pai celestial, ele quer dizer com a visão que nós temos do Pai, que ainda é muito restrita. Nós não temos ali os sentidos para compreender tudo. Então, essa visão que nós temos da perfeição divina, é a isso que ele está também se referindo, para que nós busquemos essa perfeição, que ainda é imperfeita, não é toda a perfeição do Pai. Não é com a visão dele, quando ele diz meu Pai, a visão que ele já tem, por já estar nesse grau elevadíssimo, que nós estamos ainda tão distantes e que não conseguimos então compreender. Veja que Jesus ele não se equivocou, né? É o nosso entendimento que ainda não permite alcançar essa grandeza da sua sabedoria. Então imagina os homens naquele tempo que achavam que Deus era guerreiro, vingativo, que se entristecia ou se alegrava de acordo com as nossas ofertas, com os nossos sacrifícios. Digo nós porque com certeza nós também estávamos lá naquele tempo e ainda nem aprendemos as lições. Então, conforme nós vamos adquirindo esse entendimento, a nossa consciência vai cobrando, né, o cumprimento desses novos deveres e vai fazendo com que nós sejamos forçados a buscar mais entendimento, mais conhecimento para poder cumprir a prática desse amor incondicional. Porque o nosso amor, ele ainda é condicionado, é restrito. Nós amamos os nossos familiares, os nossos amigos. O amor incondicional vai fazer com que nós amemos verdadeiramente os nossos inimigos, ou seja, amar a todos como irmãos. Nosso amor é condicional. Nós amamos aquele que sabemos que lá na frente, enquanto ele está precisando, eu o ajudo. Mas quando eu precisar, eu sei que ele também vai me ajudar. E a partir do momento que ele não me ajudar mais, pode ser que eu também não faça mais. Eu precisei dele, ele não fez, também não vou fazer. Pode até ter um pouquinho de amor aí, mas nada de amor incondicional, que é o que o Cristo espera de nós, né? E a verdadeira caridade também assim, ela não espera nada em troca. Ela não espera reconhecimento, agradecimento, nenhum tipo de pagamento. Fazer o bem, pela satisfação que nós sentimos lá no íntimo do nosso coração quando nós praticamos uma boa ação. É abrindo mão do nosso interesse próprio em benefício do outro que vai valer a pena essa caridade. Desde que a gente, com essa satisfação que nós sentimos, não venha à tona, não seja para colher elogios, senão ela degenera no amor próprio, deixa de ser essa caridade pura. Temos que aproveitar então para ir alimentando essas sementinhas das virtudes que Deus já colocou dentro do íntimo de cada um de nós. O cultivo para que elas deem bons frutos está sobre a nossa responsabilidade. É um dos nossos deveres. E aí o Espiritismo vem nos dizer também para cuidar não só do espírito, mas também do corpo, porque um depende do outro. O espírito, para que ele possa atingir cada vez mais a sua evolução, ele necessita, neste momento, de um corpo são. Isso vai auxiliá-lo, vai ficar mais fácil, né, com um corpo são. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, buscar, sim, temos direitos de buscar o conforto, uma melhora, um progresso material também. E para isso, para ter esse progresso material, nós precisamos do quê? Do conhecimento. Então, vai nos forçar a estudar. E estudando, a gente vai aprendendo, então, esses outros deveres, sem falar dos deveres das profissões, mas esse dever moral que temos para conosco, para com os outros, para com Deus. Resistindo às más tendências, nós vamos então purificando o nosso espírito. A virtude, toda vez que há essa resistência às más tendências.
Aí nós estamos praticando aí, alimentando as nossas virtudes. E falando um pouquinho também nesse capítulo sobre superiores e inferiores, a posição que nós ocupamos na Terra, seja ela de autoridade ou de subalterno, ela nos é conferida por Deus, mas ela pode também ser retirada a qualquer momento. Então nós nem podemos dizer que somos donos daquilo que pode ser retirado de nós sem o nosso consentimento a qualquer momento. Nem o nosso corpo nos pertence, é um empréstimo. Nós somos os fiéis depositários, então nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. Se nós temos autoridade, nós responderemos pelas diretrizes que nós dermos aos nossos subalternos. E não só pelas nossas diretrizes, mas também pelos nossos atos, né? Também por tudo aquilo, por todas as faltas que esses subalternos venham a cometer devido a essas diretrizes que nós demos. Nós temos essa autoridade, assim como Deus permite a riqueza, que seria para gerar frutos, para auxiliar os nossos irmãos mais fracos. Então essa autoridade também vai ser cobrada de nós. Devemos então agir aí com amor, com sabedoria, sabendo que a cada ato nós estamos adquirindo ali o mau ato, né? Nós vamos adquirindo algo que vai ter que ser pago lá na frente. Então temos que agir com benevolência para com todos, né? Quando perguntarem o que fizeste com a autoridade que você tinha, não era para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, colocar o outro para trabalhar e você só se satisfazendo ali aos seus desejos. Nós temos que amparar para que esses irmãozinhos também possam evoluir e subir na sua caminhada, buscando se aproximar também de Deus. Então não devemos desprezar a ninguém. Se hoje nós obedecemos, outrora pode ser que nós é que estivéssemos dando as ordens, né? E não só como superior nós temos esses deveres, como subalternos também, e não são menos sagrados esses deveres. E se essa posição que nós ocupamos hoje de subalterno nos causa sofrimento, é bem provável que no passado nós possamos ter causado o sofrimento a alguém, ou seja também como uma prova, né? Pode ser também uma prova para que nós possamos verdadeiramente ter resignação. Quando Jesus fala orai e vigiai, né? Então, para orar o tempo todo, fala como que eu vou conseguir? Lá no capítulo 6, no item 8, os Espíritos nos dizem que todo ato que nós praticarmos com amor é uma prece constante, ou seja, o devotamento e a abnegação são uma prece constante. Então, em tudo que fizermos, temos que colocar o sentimento de amor. E aí nós estaremos, sim, agindo de acordo com a vontade de Deus, colocando amor nas nossas atitudes, retirando todo o mau pensamento e trocando por bons pensamentos. E aí, se nós somos lá o subalterno, e mesmo que o nosso chefe não cumpra com a parte dele, nós temos, já temos a consciência de que a cada um será dado conforme as suas obras, e que se nós nos desviarmos do caminho reto, isso implicará numa dívida que cedo ou tarde nós teremos que pagar, então nós vamos sim cumprir as nossas tarefas com amor, com dedicação, da melhor maneira possível, sabendo que o Pai Criador está sim vendo tudo aquilo que nós fazemos. E a nossa intenção vai contar muito, não adianta fazer por fazer, tem que ter amor. A forma como fazemos também conta e muito. Para que a gente possa então ir aí se melhorando cada vez mais, né? Buscando essa perfeição, sabendo que um dia nós veremos e compreenderemos a Deus e que a cada degrau que a gente atingir, essa nossa visão vai aclarando, esses nossos deveres vão ainda aumentando, nós temos sim que ter uma base, um alicerce para poder chegar até lá. E para nos conhecer, para poder transformar aquilo que ainda não é tão bom em nós, que não é bom, né?
Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele nos orienta a fazer um exame de consciência todas as noites, perguntando se cumprimos com todos os nossos deveres, se ninguém tiver motivos para se queixar de mim, qual o bem e o mal que eu pratiquei, se esta noite eu tiver que me apresentar no mundo espiritual, será que eu estou com a minha consciência tranquila de que ninguém vai me olhar de alguma forma me cobrando algo que eu tenha deixado de fazer ou um mal que eu tenha feito? Então vamos nos preparar dia a dia para que a gente possa ser chamado e estar com a nossa consciência tranquila de que cumprimos da melhor maneira possível os nossos deveres, que alimentamos as sementinhas da virtude em nós, que auxiliamos o máximo de irmãos possíveis para que também se aproximem de Deus. E assim nós vamos nos aproximando desse amor incondicional, compreendendo o que é amar o próximo como a si mesmo, para cada vez mais praticar o bem e para cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Eu gostaria de terminar com uma frase do André Luiz, psicografada pelo Chico, que se encontra na lição 12 do livro Agenda Cristã, na lição com o título de Ajude Sempre, ou seja, pratiquemos a caridade constantemente na nossa vida, né? E ele diz o seguinte: é sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Agradeço a Deus por tudo, por todos, por mais essa oportunidade, e que de alguma forma nós possamos ser tocados com essas lições e possamos mudar as nossas atitudes que nos incomodam e que com certeza ainda devem incomodar aos outros. Muita paz a todos.